E aí a gente inicia a nossa aula. Falha técnica, primeira vez que acontece, mas ninguém está isento de uma hora acontecer. Tá certo, gente? Então tá ok. Falem aí para mim se vocês conseguem enxergar essa tela que estou mostrando aqui. Aliás, essa não. Essa... Uma outra, pera aí. Essa aqui. Consegue enxergar, gente, o mercado de bens? Então tá ok. Então a gente vai dar início à nossa aula. Hoje a gente vai falar de um tópico chamado gastos do governo, tá? Mas por que falar sobre gastos do governo? Qual que é a importância dele? Como eu falei na aula passada para vocês, o governo ele realiza muitos gastos, tá? Como a gente também viu na aula passada, quando a gente deu continuidade ao estudo sobre o PIB, que a gente já havia visto em aulas anteriores, o PIB ele é representado na forma de renda nacional, ou seja, quantidade de dinheiro que se dá em função de bens e serviços que são produzidos na nossa economia, ou seja, dentro da nossa fronteira, aqui dentro do Brasil. E a gente viu também, se é que vocês se recordam, que uma parte de toda essa renda do PIB propriamente dito, ele advém de gastos, ou seja, de dispêndios ou gastos do governo. O governo ele realiza muitos gastos, tá? Gastos com transferências, gastos com grandes obras, infraestrutura, manutenção de entidades aí como, por exemplo, assim, hospitais públicos, creches, escolas, rodovias e por aí vai, tá? Então, a gente precisa ver alguns conceitos aqui da renda nacional e do produto agregado, e aí lá no final da aula a gente vai ver qual o impacto, qual a importância dos gastos do governo na manutenção dessa renda. Ou seja, qual vai ser o impacto gerado no final na renda nacional e especial no bolso de cada um de nós, de cada consumidor, quando o governo realiza um certo nível de gastos, digamos assim, fora da conta. Né? Será que vai gerar algum impacto? Será que isso pode gerar inflação, por exemplo? Então, isso que a gente vai ver lá no final da aula, tá? Mas vamos relembrar alguns conceitos aqui da nossa equação da renda nacional que forma o PIB. A gente tem, por exemplo, o consumo, né, que é um dos componentes da renda nacional. Ele vai ser representado por C, consumo com quê? Com bens e serviços que a gente adquire, as famílias adquirem, os consumidores adquirem, né? Um outro componente é o investimento, tá? Esse investimento geralmente é realizado pelas empresas, certo? Então, às vezes ele é chamado de investimento fixo. Olha aqui, ó, é a aquisição de bens de capital. É quando você, por exemplo, resolve montar um negócio, uma empresa, e você vai lá, faz um financiamento, e aí você vai comprar um terreno, construir um barracão, você vai comprar um caminhão, vai comprar máquina, só para citar um exemplo, tá? O investimento, assim como o consumo, ele também é um item aí, um dos componentes do produto interno bruto e da renda nacional, certo? E um outro é o componente chamado de gastos do governo, tá? Então, esses aqui são os principais, né? São os principais componentes do produto nacional. O consumo das famílias, tudo que a gente consome, os investimentos realizados pelas empresas, certo? E os gastos do governo. Além disso, a gente tem que incluir as exportações líquidas, que é a soma da diferença das exportações e importações, ou seja, fora o dinheiro representado pelo consumo, pelo investimento pelo consumo das famílias, pelos investimentos das empresas e pelos gastos do governo, a gente tem que incluir o dinheiro que está entrando no país através da exportação, por exemplo, de commodities agrícolas e de minerais, que a gente exporta muito isso, e a gente tem que descontar o dinheiro que a gente manda para fora, que é quando a gente vai importar algum produto de algum outro país, tá certo? E aí sim a gente tem o produto líquido. Olha aqui, ó, importações representado por M e M exportações por X. Até aqui tudo fresquinho, tudo ok, né, gente? Ó, exportações líquidas é X menos IM, ou seja, exportações
menos importações. Exportações é dinheiro entrando, saldo positivo. Importações é produto entrando e dinheiro saindo, ou seja, saldo negativo, o dinheiro está saindo do país. Então, a diferença entre exportações e importações vai ter que resultar num saldo que, de preferência, seja positivo. E aí a gente vai ter uma balança comercial positiva, mais dinheiro entrando que dinheiro saindo, tá? Essa aqui é a equação da demanda total por bens. Esse capítulo 3 do livro do Blanchard, ele não trata sobre serviços, tá? Na aula passada a gente falou que, poxa, tudo que a gente compra bem e a gente compra serviço, tá? Mas aqui ele não está tratando de serviço, ele está tratando somente de bens. Bem físico, como por exemplo esse computador. Não gravou nada. Oi? Ops, professor, sorry. Pode falar. Não, o microfone estava aberto, eu fui falar com a minha irmã, perdão. Ah, sim. Estou gravando a aula, tá? Então vamos lá, gente. A demanda significa compra. Compra do quê? De bens, ela vai ser descrita por essa equação aqui, ó. Aqui ele quis chamar de Z a demanda, ou seja, tudo que a gente compra. Mas ele poderia colocar um Q com D, que representa a quantidade demandada, não importa. O importante é a gente entender que, nesse caso aqui, Z está representando todos os produtos que a gente está comprando aqui dentro do Brasil. Tá certo? Inclusive os importados que são descontados aqui. Então, ó, de tudo que a gente está comprando, uma parte a gente está consumindo, tá? A gente está comprando produtos que a gente consome. As famílias fazem isso com muita frequência, toda semana ou quase todo dia. Bens para realizar investimento, estão comprando máquinas, caminhões e por aí vai. O governo, quando ele gasta porque ele está comprando alguma coisa, tá certo? E aqui também entra o que as exportações menos as importações, tá? Então olha só, esse símbolo aqui, ó, esses 3 risquinhos, significa que essa equação é uma identidade. Ou seja, se é uma identidade, ele pressupõe que a quantidade demandada de todos os bens que a gente está comprando, ela vai ter que fechar com esse dinheiro aqui, ó, tá? Com o dinheiro gerado pelo consumo das famílias, com o dinheiro gerado, né, dispendido pelas empresas que estão investindo, comprando equipamentos, maquinários para investir, com o governo que está realizando gastos aí, por exemplo, com obras de infraestrutura, construção de hospitais e outras coisas, e além das exportações líquidas, que é a exportação descontada da importação, tá certo? Então o consumo vai ter que ser igual a isso aqui, tá? Mais ou menos igual, né? Não é aquela coisa que vai faltar muito dinheiro, sobrar muito dinheiro. Não, tem que bater, as contas tem que bater. Ou seja, o dinheiro ele vai ter que ser igual ao mercado físico, igual aos produtos físicos. Lembrando que aqui a gente não está tratando de serviço, tá? No PIB aqui, que a gente já viu em aulas passadas, ele inclui também o dinheiro gerado por prestação de serviço, mas aqui, por questão de simplificação, a gente está tratando única e exclusivamente do mercado de bens, tá certo, gente? Então, aí ele assume essa hipótese aqui. Qual hipótese que ele está assumindo para efeito didático, efeito de simplificação? Que a nossa economia ela é fechada. Se a nossa economia é fechada, significa que o Brasil não mantém relação comercial com nenhum outro país. Ou seja, o Brasil não toma empréstimo e o Brasil também não empresta. Brasil não importa e Brasil também não exporta. Tudo que a gente produz, a gente consome. Moramos em uma economia do tipo autossustentável. Esse é o pressuposto, a hipótese do Blanchard no capítulo desse livro aqui, apenas para efeito didático. Na prática, a gente sabe aí que não tem como, os países acabam comercializando uns com os outros, tá certo? Então a ideia aqui, o que a gente precisa fazer? Para determinar Z, que é essa quantidade demandada pelos bens produzidos na economia, a gente precisa considerar essas simplificações aqui. Ele supõe que todas as empresas produzem o mesmo bem, ou seja, que pode então ser utilizado pelos consumidores para consumo. As empresas estão investindo e elas estão produzindo produtos para a gente consumir. Simples assim, certo? Então, pelas empresas para investimento pelo seu governo. Aí, segundo, suponha que as empresas estejam dispostas a ofertar e que haja uma demanda nesse mercado. Ou seja, não está sobrando produto nas prateleiras das empresas.
elas estão produzindo e a gente está comprando o que elas estão produzindo, tá certo? E a terceira simplificação aqui é que a economia é fechada, como já foi falado, né? Então não há comércio com o restante do mundo, com os outros países. Vamos ver agora aqui como que funciona o consumo. A primeira variável que a gente estuda nessa equação é a variável C, consumo das famílias, tá? A gente tem que levar em consideração esse negócio aqui, ó. A renda ela é representada por D. Só que assim, deixa eu fazer uma pergunta rápida para vocês aqui. Eu não sei se vocês trabalham, digamos assim, para alguém e recebem salário, mas enfim, independente disso, vocês sabem que a renda que nós recebemos, ela sempre a renda que recebemos por vender a nossa força de trabalho, ela no papel é uma, mas no bolso é outra. A renda disponível, que é aquela que vem para a gente, o chamado salário descontado, não é o mesmo que a gente ganha. A gente sempre recebe menos, tá? Parte desse dinheiro volta para o governo, sim ou não? Então a gente vai ter que considerar a renda disponível, ou seja, aquele dinheiro que vem para a gente. Eu trabalho e meu salário é R$1.000. Beleza, só que vem descontado 10%. Então qual vai ser minha renda disponível? R$900. Esse é o dinheiro que eu tenho para gastar. Esse é o dinheiro que eu tenho para consumir. Olha aqui, ó, variável consumo. A primeira variável da nossa equação de demanda agregada, tá certo? Do nosso produto. Então, é a renda que resta depois que os consumidores tenham recebido transferência do governo e pagam impostos. Como assim transferência do governo? Digamos que tem lá um pai de família que ele trabalha de carteira assinada, ele recebe, portanto, o seu salário, só que ele ainda assim recebe alguma digamos assim, ajuda de custo, ele participa de algum programa do governo, algum tipo de auxílio família, alguma coisa nesse sentido. Ele vai ter o salário dele mais alguma coisa lá que ele recebe do governo, mais alguma ajuda de custo, tá? Então, essa vai ser a renda bruta dele, só que ele é um pagador de imposto, então esse imposto tem que ser descontado. Portanto, o consumo dele vai ser igual ao consumo levando em consideração a renda disponível. Está aqui, certo? Então, o consumo, gente, olha só, o C ele está na frente do YD, ou seja, o C que representa o consumo das famílias, ele é uma variável dependente da renda. Ué, professor, mas como assim dependente da renda? Quem não tem renda não consome. Só que lá na frente a gente vai ver um detalhe, que independente do nível de renda da pessoa, ganhando ela alguma renda ou não tendo ela renda nenhuma, alguma coisa ela vai consumir, tá? Então existe um consumo que não depende da renda, um nível bem pequenininho de consumo seria aquele consumo de, digamos assim, sobrevivência, digamos para a pessoa não morrer alguma coisa, se é que vocês estão me entendendo. E aí a outra maior parte do consumo dos consumidores, das famílias, aí sim ela vai estar relacionada à renda, essa outra parte do consumo. E aí a gente vai chamar essa variável aqui de variável endógena. Esse consumo aqui, ele é uma variável endógena. Por que é endógena? Endo significa dentro. Ele está dentro do quê? Ele está dentro da renda. Ele depende da renda, tá? Existe um consumo mínimo que não depende da renda, ou seja, mesmo que a pessoa não tenha renda nenhuma, alguma coisa ela vai ter que consumir, o mínimo para sobrevivência, mas fora isso, caso ela queira consumir, ela vai ter que ter renda. E aí pressupõe-se, assume-se que à medida que aumenta a sua renda, o consumo dela também vai aumentar. Não linearmente, mas tende a aumentar, tá certo? Então, isso aqui é uma equação do tipo comportamental, porque ela vai captar o comportamento dos consumidores, tá? A renda disponível, como a gente já viu, não é toda aquela renda do Olerite, tá? É aquela renda do Olerite menos o que a gente paga menos o que a gente transfere para o governo, volta para o governo na forma de impostos. Então tá aqui a renda bruta que a gente recebe menos T, que são os tributos que a gente paga. Aí sim, a diferença entre a renda bruta menos os impostos, sobra o quê? YD, que é o dinheiro que temos no bolso, tá? É a renda pessoal disponível, a renda disponível das famílias. Pessoal, interajam comigo, falam para mim se aqui está tudo ok, está fácil. Se ficou alguma dúvida. A equação inicial, não entendi direito. Vamos voltar lá, Jéssica.
Qual é a equação inicial? Deixa eu ver. O Z é igual a quê? E eu não entendi o porquê que a gente tá vendo detalhado. Tipo, o C, aí do C já vai pro Y. O Y tá dentro do C, né? Vamos voltar lá, vamos voltar, é fácil. Ah, tá, vamos lá. Esse Z aqui, pensa, é a Jéssica que está falando, né? Jéssica, pensa em tudo que está sendo produzido dentro do país. Pensa em arroz, feijão, carne, leite, máquina, trator, caderno, carro, tudo que está sendo produzido aqui. Tudo que está sendo produzido pelas empresas, tá? Nós vamos comprar. Tá certo, Jéssica? A gente está... Seria o PIB total, não? Isso. Esse Z aqui, ele está representando o PIB total. O dinheiro total da economia. Tá? Então é assim, o dinheiro, da onde que vem esse dinheiro é como eu falei nas aulas passadas. Pega a quantidade de celulares produzidos e multiplica pelo valor dele. Aí pega a quantidade de carro produzido e multiplica pelo valor dele, de computador, de soja, de farinha e por aí vai. A gente vai ter o PIB, que é o quê? Que é o montante de tudo produzido, só que na forma de dinheiro. Sim ou não? Sim. Então, tudo que está sendo produzido, ele está sendo produzido para as famílias comprarem. Tá? E ele está assumindo nesse modelo que é a economia fechada, não há troca internacional. A gente não está vendendo nada para nenhum outro país, da mesma forma que a gente não está comprando nada de nenhum outro país. Então significa que tudo que está sendo produzido vai ser vendido aqui dentro mesmo. Tá? As empresas estão produzindo e ao mesmo tempo vendendo para as famílias. Tá ok, Jéssica? Certo. Esse Z aqui está representando a quantidade de todos os produtos que as empresas estão produzindo e vendendo para a gente. Ficou claro até aqui? Sim, sim. Então tá. A gente já viu que esse C, esse I, esse G, esse X, esse M, isso aqui representa o quê? O volume total de dinheiro na economia, ou seja, o PIB. Parte do PIB a gente consome. Por quê? Porque parte do PIB é o nosso dinheiro que a gente vai usar para fazer compra das coisas que a gente precisa. Então tá aqui, o C representa o consumo das famílias, tá certo, Jéssica? Só que não é só as famílias que consomem, as empresas também consomem. As empresas vão consumir para realizar investimento. Porque afinal de contas, a empresa existe porque ela quer ter lucro. Então para ela ter lucro, ela vai ter que comprar alguma coisa e vender essa coisa. Ela vai ter que trabalhar essa coisa, processar e vender. Então, para isso, ela realiza investimento, tá? Ela compra barracão, ela compra máquina, ela compra trator, compra terreno, compra fazenda, compra isso, compra aquilo, compra insumos para transformar no produto final que ela vende. Ou seja, uma parte do dinheiro está vindo das famílias que estão fazendo o quê? Estão comprando produtos, estão consumindo. Uma parte do dinheiro desse PIB é o investimento das empresas, que estão fazendo o quê? Estão pegando o dinheiro delas e estão comprando coisas para processar e vender, tá certo? Uma parte desse dinheiro do PIB total, o governo está usando para gastar. O governo está pegando esse dinheiro e está gastando construindo creche, construindo rodovia, reformando rodovia, pavimentando, construindo hospital, reformando hospital, estádio e por aí vai. Tranquilo até aqui, Jéssica? Sim, os gastos. Isso. O I é investimento, né? Isso, exatamente. O I é o investimento da empresa. Tá? Esse aqui é o modelo genérico. O modelo genérico ele considera troca com o exterior. Se tem troca com o exterior, está entrando dinheiro quando o Brasil está exportando milho lá para a China. Tá vendo o X aqui? Ó? O Brasil está produzindo milho e mandando milho para a China e a China está mandando dinheiro para nós. Tá certo até aqui. Tranquilo, né? Só que a gente tem que descontar a importação, porque ao mesmo tempo que exportação faz dinheiro entrar no Brasil, a importação ela tem um efeito contrário. A gente está comprando produto, portanto a gente está mandando dinheiro. Essa é a equação geral. Só que, para efeito didático, aqui o modelo começa assumindo que esquece esse negócio de troca internacional. A gente não vai vender nada para país nenhum e a gente não vai comprar nada de ninguém. Portanto, tudo que as empresas produzirem vai ser consumido aqui dentro do Brasil. Então, assim, a demanda total, que é a quantidade total demandada, comprada por esses bens produzidos,
ela é representada por Z, uma parte as famílias vão comprar, uma parte é o dinheiro que sai das empresas, certo? E uma parte é os gastos do governo. Simples assim. Fui claro agora, Jéssica? Tá, entendi. Mas não é a mesma coisa, não acaba sendo a mesma coisa que o PIB, professor? É o PIB. Tá. É o PIB. A diferença é que aqui nesse segundo modelo, por efeito didático, ele está assumindo que não há troca internacional. Então esse x menos IM, esquece ele. A gente não usa mais ele daqui para frente. Só para efeito didático. Vamos trabalhar modelando essa equação aqui. Ó. A quantidade total de bens produzida no Brasil, tá? Representado também na forma de dinheiro, de renda nacional, de PIB, uma parte desse dinheiro vem da onde? Do consumo das famílias, outra parte desse dinheiro vem do investimento dispendido pelas empresas e outra parte desse dinheiro advém de gastos realizados pelo governo. O governo vai gastar onde? Ele vai acabar gastando com empresas mesmo. Imagina uma empresa grande aí que ganhou um leilão para pegar e construir a rodovia de Cuiabá-Santarém. Imagina. Tem coisa melhor do que você montar uma empresa e vender para o governo, gente, tá? Se vocês conseguirem a receita disso de um modo bem fácil aí, sem muita burocracia, passem aí para o professor de vocês, tá ok? Brincadeira, gente. Mas é verdade. Tá, então vamos descer aqui, agora vamos lá. Esse nosso consumo aqui, Jéssica, representado por C, é o consumo das famílias. É a soma do meu consumo, do seu consumo, do consumo da sua irmã, da sua tia, dos seus pais e por aí vai. Tá? Todo mundo consumindo, todas as famílias consumindo. Esse consumo deriva do quê? Da renda pessoal disponível, que na prática é o quê? É o dinheiro que cada um de nós temos no bolso. Então eu vou citar um exemplo. Quanto que está o salário mínimo? Sei lá, R$ 1.200. Eu trabalho por um salário mínimo de 1.200. Esse 1.200 vem para mim? Não, porque uma parte disso aí é um impostozinho lá que vai ser descontado que eu vou ter que devolver para o governo. Tá? De cara, ao receber um salário, já não vem os 1.200, vem menos. Só que no final das contas, não é só isso que eu pago de imposto. Sempre que eu compro energia elétrica, que eu compro água, entendeu? Tem um pouco mais de imposto lá que eu tenho que pagar. Ou seja, a renda disponível mesmo na prática, ela acaba se tornando cada vez mais deprimida, pequena. Tá? Então, olha só. Essa é a renda que resta depois que os consumidores tenham recebido as transferências do governo e pago os impostos, tá? E aí eu vou falar novamente aquele exemplo que eu dei. Suponha um pai de família que ganhe lá uma certa renda, não importa o qual seja, se um salário mínimo ou 2 salários mínimos, alguma coisa assim, ele trabalha, por exemplo, de carteira assinada, só que ao mesmo tempo ele recebe algum tipo de auxílio do governo, uma Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, ele tem a renda do trabalho dele e mais... Olha aqui, mais uma transferência que ele recebe do governo. Tá certo até aqui? Essa é a renda total dele? Não. Por quê? Porque ele paga impostos. Então, o consumo desse senhor, desse chefe de família, ele vai ser... Como que ele vai ser representado matematicamente na prática? Nós vamos ter que pegar esse valor aqui, ó, desse consumo, e multiplicar pela renda disponível dele, considerar a renda disponível. Tá? Ele nunca vai conseguir consumir tudo que ele ganha, porque na prática tudo que ele ganha não vai vir para ele porque ele paga imposto. Ele paga imposto. Tá? Então a renda disponível vai ser o quê? O dinheiro que você ganha trabalhando, mais a transferência que você recebe do governo, caso você participe de algum programa auxílio governamental, algum benefício, a aposentadoria, vamos supor assim, né? E se você não recebe nada, aí desconsidera, vale zero, certo? E menos impostos, isso aqui não tem como correr, todo mundo paga imposto, tá? Esse vai ser o seu consumo, então na prática o seu consumo ele vai ser igual a esse C vezes o YD, vezes a renda disponível. Vamos lá, gente, não é difícil, é fácil. Então, esse C multiplicado por YD é simplesmente chamado de função de consumo. Tá? É uma equação comportamental, ela vai captar o comportamento dos consumidores. Já mais adiante a gente vai entender o porquê. Essa renda disponível, olha só, a renda disponível é igual ao quê? É igual a renda que você recebe menos aquilo que você paga de imposto. Aí vai te sobrar a renda líquida. Você ganha R$ 1.000, certo?
Está aqui, ó, o seu Y igual a 1.000. Quanto que você está pagando de imposto? Você está pagando 100 de imposto. Logo, quanto que vai ser o dinheiro que você tem no bolso disponível para gastar? 900. Por quê? Porque você recebeu 1.000, mas você pagou 100 de imposto, sobrou 900 para você comprar os bens que você tanto necessita. Ficou claro agora? Ficou fácil de entender, gente? Sim. Tá. Agora vamos ver esse negocinho aqui que parece difícil, mas é muito fácil, muito fácil. A nossa equação do consumo. Como eu já falei para vocês alguns minutos atrás, imagina, gente, vou colocar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagina um andarilho. Aquele que mora na rua lá, ele não tem renda nenhuma. Aí eu pergunto para vocês, quer dizer que porque ele não tem renda nenhuma, ele não consome nada? O que vocês acham? Ele consome, então tecnicamente ele é um gasto do governo? Informal, né, professor? Opa, alguém chegou aí, deixa eu ver. Alguém acaba pagando a conta. O Daniel, boa noite, Daniel. Alguém vai pagar a conta. Boa noite. Alguém vai pagar a conta. Ou seja, tendo ele renda ou não, um pouquinho ele vai consumir. Pelo menos para se manter vivo. Ah, mas a renda não é dele, ele não está trabalhando. É a renda derivada de algum produto que alguma empresa produziu e vendeu e gerou grana e tudo mais, acabou caindo na mão dele. Não importa, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que existe um consumo fixo que não está relacionado ao nível da renda. Vamos pegar e multiplicar isso. Eu falei de um ser, de uma pessoa, um andarilho. Agora vamos pegar isso a nível global, um país em crise, quebrado. Quer dizer que não vai consumir nada? Não faz sentido, né? Alguma coisa vai ter que ser consumido, mesmo que o país está quebrado. Se é que vocês estão conseguindo me entender. Pessoa, né? Mas eu simplesmente peguei a situação dele e abrangi um pouco mais, né? Coloquei no plural. Não é só ele, é toda a população, todo mundo está quebrado. Não vai consumir nada? Não, claro que vai. Bem pouquinho, mas vai. Então tá aqui, ó, o consumo das famílias, ele vai representado por esse consumo, esse C0, até está representado por um C pequeno, porque, ou seja, é um consuminho de nada, é o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver, né? 0 vai representar, por exemplo, o consumo inicial, ou seja, eu não estou trabalhando, eu estou em casa, mas eu vou ter que consumir alguma coisa. Eu não estou trabalhando, não estou ganhando dinheiro, não estou gerando renda, mas não significa que eu não vou consumir alguma coisa enquanto estiver vivo, vou estar consumindo. É assim que funciona, tá? Então, esse consumo aqui ele não depende de renda. E, por fim, aí sim, a gente soma-se, ou seja, aqui é o consumo total. O consumo total ele vem desse consumo autônomo, que não está relacionado à renda, e a outra parte do consumo, esse C1, aí sim, ele é uma função desse YD, que como a gente já viu, a renda pessoal disponível. Então, se o andarilho ele vai estar nessa situação aqui, ó, ele não tem esse mais C1YD. Mas supondo que, sei lá, alguém vai lá, converse com ele, uma psicóloga da prefeitura, não sei o quê, e ele passe por uma sessão no tratamento e ele melhore e convença ele que ele vai ser integrado no mercado de trabalho e ele vai voltar a trabalhar. Beleza. Ele passa a ter renda, ele vai continuar consumindo esse C0, porque isso aqui todo ser vivo vai consumir, não importa se é ser humano, animal, qualquer coisa vai consumir isso aqui, não adianta. Mas um outro consumo que aí sim vai estar relacionado com a renda dele, tá? Assume-se que à medida que a renda vai aumentar, ele vai consumir mais, mas não que isso seja uma função linear, tá? Lá na FAI o cara não ganhava nada, passou a ganhar o salário mínimo, opa, aumentou bem o consumo dele. Passou a ganhar 2, aumentou. Passou a ganhar 3, será que ele vai continuar aumentando o consumo na mesma proporção? Claro que não, gente. Vai chegar um momento aí que ele vai começar a guardar um pouco de grana. Ele vai... digamos que ele consumia tudo em comida, e aí? Ele vai estourar de tanto comer? Não, tudo tem limite. Tudo tem limite. Isso aqui não vai ser uma função linear, mas eu quero mostrar para vocês que funciona dessa maneira. Tem uma parte do consumo que é o chamado consumo autônomo, certo? E tem a outra que é chamada propensão marginal ao consumo, que é esse C1. Por que marginal?
Marginal deriva da palavra margem, significa adicional, unidade adicional. Quanto mais que esse camarada vai consumir à medida que a sua renda dele vai aumentando a cada unidade. Que seja a unidade monetária, por exemplo, R$1. Cada R$1 que aumenta o consumo dele por cafezinho, por exemplo, está aumentando. Ah, tá. Ou que seja percentual, a cada aumento de 1% no consumo dele, aliás, desculpa, na renda dele, a gente está conseguindo observar que está tendo alteração positiva no consumo. Então essa equação ela vai mostrar para a gente. Essa função é caracterizada pelos parâmetros, né, C0 e C1, como eu já falei para vocês, está aqui. Ó, C1 é chamada propensão marginal a consumir. Aí a gente vai ter esse comportamento aqui. Ó. Isso aqui no eixo vertical é o consumo dessa pessoa e no eixo horizontal é a renda disponível. Então, ó, se aqui em zero, ou seja, renda zero, não tem renda nenhuma, a gente vê que mesmo assim ele está consumindo algo, claro, ele está vivo, né? Ele vai consumir nem que seja água, e a água a gente não pode falar que o custo da água é zero. Alguma coisinha vai custar, nem que seja fração de centavos o copo da água, mas vai ter algum custo para alguém. Então ele já começa aqui, o ser vivo ele já parte desse momento aqui, ó. Mesmo que ele não tenha renda nenhuma, ele já está consumindo um pouquinho do nosso PIB nacional. E aí ele passa a trabalhar, passa a ter renda, ele começa a consumir, a renda vai aumentando, o patrão dá aumento, ele consome um pouco mais, só que lá na frente isso aqui não vai ser lindo e maravilhoso como está aqui, isso aqui é só um exemplo, só para simplificar, tá? Não vai ser uma função do tipo linear. Bom, vamos lá, então tá, a gente aprendeu que o consumo total é igual a esse consumo aqui que está... ele vai depender da renda disponível, que a renda disponível é Y menos T. E a gente só vai substituindo. Então significa que o consumo ele vai ser o quê? Esse C0, que é aquele consumo que não está relacionado à renda, tendo renda ou não tendo renda, a gente vai consumir alguma coisa, mais o C1 ele está multiplicando o quê? YD. O que é YD? É Y menos T. Daí a gente coloca aqui. Parece que é meio chatinho, gente, mas a gente vai fazendo essas substituições aí. Depois vocês façam esse exercício em casa, vamos ver que é fácil. Vamos ver o que é variável endógena e o que é variável exógena. Já falei, mas vamos falar. Bom, a gente já viu o primeiro componente da equação, que é o consumo. Agora vamos ver o investimento. Lembrando que Z, que é o consumo total da economia, vai representar a renda, o PIB nacional. Parte dele é consumido pelas famílias, parte desse dinheiro vem de investimento gerado pelas empresas e parte dele vem de gasto gerado pelo governo, tá? Então, variáveis que dependem de outras variáveis do modelo são chamadas endógenas. Por exemplo, a gente acabou de ver que o consumo ele depende da renda, e que à medida que a renda da pessoa ela vai aumentando, essa pessoa ela tende a gastar, a consumir mais. Ou seja, o consumo ele é uma variável endógena, porque ele está, endo significa dentro, ele está dentro da renda, ele depende da renda, tá? Mas ele considera algumas outras variáveis que não dependem de outras. Elas são do tipo independentes. Olha só, que não são explicadas dentro do modelo, e por isso elas são chamadas exógenas, ou seja, elas são fora do modelo, tá? E aí ele assume aqui nesse livro, aqui, nesse modelo, que o investimento ele é dado, ou seja, ele é uma variável exógena. O investimento ele não está necessariamente dependendo do consumo das famílias. Existe uma parte ali inicial do investimento, decisão do empreendedor da empresa que fala assim, eu simplesmente vou realizar um investimento porque eu tenho vocação para isso, eu quero trabalhar nessa área, eu sou empreendedor e tal. E existe uma parte mínima de investimento, uma parte do investimento mínima que vai ter que ser realizada para fazer as coisas a começarem a acontecer, gente. Imagina, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, imagina o Brasil colonial. Imagina 500 anos atrás, quando os primeiros... as primeiras pessoas começaram a chegar aqui e falaram, vamos montar ali um negócio para produzir cana-de-açúcar. Será que o cara tinha dimensão que ele ia vender tanto açúcar, exportar tanto açúcar? Talvez não, mas ele entendeu que era digamos assim, um pontapé inicial que ele tinha que dar. Ou seja, a ideia dele
colocar cana de açúcar ali, montar um engenho, pessoas para trabalhar, não estava dependendo de uma outra variável, não estava necessariamente relacionado a uma outra variável, como, por exemplo, o consumo local. Ele simplesmente falou, eu vou investir. Isso é uma variável exógena. Eu estou tomando a decisão de investir. Por quê? Porque eu acho que vai ser um negócio legal, mas não porque eu vi que, puxa, se eu colocar R$1.000 investido aqui, daqui a 6 meses eu vou ter os 1.000 de volta e mais 500 ainda. Não, não é assim. Não está relacionando uma variável a outra, tá? Então tá, ele está assumindo o investimento como dado, como fixo, ou seja, uma variável exógena. Portanto, ele vai representar com esse risquinho em cima. Só para diferenciar, tá? Que ele não é endógeno, ele é exógeno, ele é dado, ele é fixo. Olha, tem um nível de investimento ali na economia, ali, um número de empresas e tal, que elas vão existir independente se o país está muito próspero ou se o país está em crise, por exemplo. Essas empresas vão estar ali, vão estar, digamos assim, atendendo à necessidade mínima da população. Mas seria mais ou menos isso. Pessoal, ficou claro até aqui? Quanto à variável investimento, o que é uma variável endógena, o que é uma variável exógena. Então, o investimento vai ser sempre uma variável exógena, professor? Não necessariamente, ele está assumindo o que é. Ele está assumindo o que é. A pessoa veio, ela colocou um negócio ali, claro que é criada toda uma expectativa, mas não que a pessoa tinha aquela certeza. Eu vou investir, colocar tanto, em contrapartida eu sei que tem um consumo garantido no negócio. Não é assim. É claro, gente, que vamos entender que isso tudo é muito didático, essas simplificações que o livro está assumindo, tá? Ele está destrinchando variável por variável só para a gente entender quais são os componentes da renda nacional. Por enquanto a gente está vendo isso. Daqui a pouco, no final da aula, a gente vai ver qual vai ser o impacto gerado em uma administração que pensa assim, eu vou aumentar o nível de gasto do governo. Ou seja, o governo vai injetar dinheiro na economia, o governo vai injetar um monte de obra, ele vai comprar isso, vai comprar aquilo. Vamos ver o que vai acontecer com a economia? Tá? Mas perguntem, gente. Não é para ter dúvida, não. Beleza, a gente viu o consumo, a gente viu o investimento, agora falta ver o quê? O gasto do governo, tá? Que é o tema dessa aula, o tópico dessa aula. O gasto do governo. É que não tem como ver o gasto, né, se a gente não vê as variáveis anteriores. O gasto do governo, ó, junto com os impostos, descrevem a política fiscal, tá? Sempre quando vocês ouvirem esse termo política fiscal, gente, é o governo cobrando imposto da gente. Única e exclusivamente isso. Política monetária é outra coisa. Quando o governo ele quer trabalhar no sentido de conter a inflação ou no sentido de melhorar a atividade econômica, fazer com que as pessoas aumentem o seu nível de consumo quando o mercado está em crise, aí ele está mexendo no nível de moeda da economia, no estoque de moeda, tá? Agora, quando ele quer arrecadar dinheiro, quer cobrar da gente, aí a gente tem um outro termo aí, que é a política fiscal. É como se o governo estivesse fiscalizando as nossas compras, né? E ele aplica alíquota tributária, ICMS e tantos outros impostos aí, e a gente chama isso aí de política fiscal, tá? Então, olha só, porque ele supõe que tanto os gastos do governo como os tributos também são exógenos, olha só. Os gastos do governo, essa variável gasto não depende de nenhuma outra e o tributo também não depende de nenhuma outra. Por que ele vai assumir que tanto a variável gasto do governo como a variável tributos, essas variáveis são exógenas? Primeiro, os governos não se comportam com a mesma regularidade dos consumidores ou das empresas. O que é essa mesma regularidade? Por exemplo, a minha filha está matriculada até dezembro deste ano numa escola particular. Por quê? Porque eu estou contando com o meu salário, minha esposa está contando com o salário dela, né? Então, a gente tem as famílias e as empresas, elas costumam ter um comportamento mais ou menos regular, mais ou menos previsível, em função ali, no caso das famílias, daquela garantia de, puxa, eu estou empregado, eu tenho salário, eu tenho contrato, tudo mais, e empresa, mesma coisa, eu tenho um contrato de venda até julho do próximo ano, tá? Eu tenho bastante clientes que estão comprando meu produto, seria mais ou menos isso, alguma coisa assim,
Não é ideal a gente falar a palavra estável, mas é um comportamento previsível. Previsível e mediano, porque mês a mês, tanto as famílias como as empresas elas estão despendendo, gastando, realizando gastos de um valor mais ou menos próximo ou parecido de um mês em relação ao outro. Podemos falar assim, um valor dito médio, né? Só que o governo ele já é diferente. Aqui ele fala que o modelo endógeno, professor? Oi? Modelo endógeno seria isso, no caso? Que você tem um planejamento, né? Algo planejado, seria isso? Endógeno, isso. Eu estou contando com a minha renda. O meu consumo está relacionado à minha renda. Por quê? Porque eu tenho um contrato até tal período, a minha esposa também tem um contrato lá, está empregada, está tudo certo, a loja que ela trabalha está vendendo. É mais ou menos isso aí. Previsibilidade. E aí eu amarro uma variável na outra. Endógeno. Tá ok? Ok. Voltando. Então os governos eles não se comportam com essa mesma, olha só a palavra que ele usa, regularidade, grifem essa palavra aí. O nosso comportamento é regular, o comportamento dos consumidores é regular, o comportamento das empresas também é regular. A empresa tem uma quantidade mais ou menos mediana, não vou falar fixa, é errado falar fixa, mas mais ou menos média de insumos que ela compra mês a mês, sim ou não, gente? Eu conversei essa semana, acho que foi anteontem, com um rapaz, ele trabalha numa loja aqui em Sinop, uma loja de locação de ferramentas. Aí ele falou, Ricardo, por mês é 3 conto de gasolina que a gente gasta com essa picape estrada aqui. Só para levar e buscar bitoneira, andaime, não sei o quê. Aí eu prestei atenção quando ele falou aquilo. 3.000 reais de combustível. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas ou seja, a empresa se comporta, olha a palavra-chave aqui, ó, regularidade. Nesse caso é endógeno o comportamento dela. Endógeno, sempre mais ou menos aquela mesma coisa ali, claro, contando ali com os aluguéis das ferramentas, está dando tudo certo, está vendendo, está alugando e por aí vai. No caso do governo é diferente, o governo não tem esse negócio de regularidade aqui. É muito diferente, a máquina pública é diferente da empresa, não dá para comparar. Tá? É outra estrutura, são outras necessidades, são outras preocupações. Há uma complexidade tão grande que você não tem ideia. É diferente de você estar ali à frente de uma empresa, única exclusivamente que você está enxergando a tua empresa e o mercado, e às vezes não é tão fácil. Agora imagina uma máquina pública, que você tem que administrar diversas empresas ao mesmo tempo te fornecendo materiais, prestando serviço para você, você tem que administrar grandes obras, você tem que administrar grandes obras em diversos lugares ao mesmo tempo, obras diversas, de segmentos diferentes. É difícil isso. Não tem como tratar de regularidade. Surge uma necessidade aqui, surge outra lá, de repente surge um cisne negro, como surgiu agora, pandemia. Isso vai fazer com que o governo leve uma açoitada daquelas, com baita de um gasto que ele não estava contando. Como, por exemplo, auxílio emergencial, a construção dos hospitais de campanha e tantas outras coisas. Não tem como relacionar, não tem como falar em endógeno. Comportamento do governo. Oi. Mas aí, por exemplo, não se tornariam gastos endógenos justamente por se tratar, por exemplo, ainda que seja algo irregular, mas algo que está acontecendo no momento, por exemplo, a pandemia. A pandemia foi uma variável. Foi. Os gastos a mais vieram da variável pandemia. Mas ninguém contava com a pandemia, Jéssica. Mas não deixa de ser uma variável, né? Agora, mas antes não era. E ela não estava lá no caderninho de contas a pagar do governo. Foi algo assim bem imprevisível. Não tem regularidade de acontecer isso em determinado tempo. Não tem. Não tem. Esse tipo de evento é chamado de cisne negro. Ou seja, ele é raríssimo de acontecer, mas quando acontece, ele causa catástrofes, gente. Ele bagunça. Aquilo que estava sendo mais ou menos previsível, regular, desestrutura tudo. Ou não aconteceu isso agora nesse momento?
É uma tsunami financeira. Arrebentou o país e o mundo. Gente, mas vamos voltar lá. Que tem conteúdo ainda e nem vai dar para a gente finalizar toda essa apostila aqui, mas pelo menos chegar na parte dos gastos lá. A determinação do produto de equilíbrio. O que é o produto de equilíbrio? Puxa, as coisas que a gente está comprando tem que ser ali próxima com a renda que está sendo gerada, certo? Então a gente já viu que a renda aqui, ó, a renda nacional, o PIB, ela vai ser igual a Z. O que é o Z? É tudo que está sendo comprado, é tudo que está sendo consumido. Então a renda, o dinheiro, vai ser igual à demanda. Ou seja, se eu tenho uma nota de 100 no bolso, está aqui minha renda, 100. Eu vou conseguir comprar um produto ou um conjunto de produtos que vão custar no máximo 100 reais. Sim ou não, gente? Ficou claro para vocês? Essa mesma identidade tem que haver com a renda nacional em relação ao produto, em relação à produção. Tá? Estamos aqui falando nesse capítulo sobre o mercado de bens, produtos físicos. Tá? Eles vão ter um valor monetário que vai ser igual à renda nacional. Tá? Da onde que vem essa renda a gente já viu. Uma parte do consumo das famílias, uma parte dos investimentos gerados pelas empresas e uma parte de vinda dos gastos do governo. Tá? Só que a gente já viu, a gente já fez substituição. Onde tinha o YD, a gente colocou Y menos T, porque afinal o YD, que é a renda disponível, é o dinheiro que você tem menos aquilo que você deve para o governo em termos de tributo de impostos. Né? E aí a gente adiciona aqui o I e o G, e a gente assumindo que que cada uma dessas variáveis elas são exógenas, elas são externas ao modelo. Ou seja, imagina que o país está em crise, mas numa crise ferrenha mesmo. Vai ter que ter um investimento mínimo, um número mínimo de empresas nessa economia que vão produzir um mínimo de produtos, e o governo ele vai ter que realizar um mínimo de gastos ali, e o gasto do governo ele não está relacionado com o andar da carruagem, da economia, é muita coisa, gente, muita coisa. Então é assim, independente do nível de renda da economia, da situação da economia, o governo está ali gastando, todo mês ele está gastando, tá? Portanto, o gasto é uma variável exógena, e as empresas da mesma forma, realizando investimentos, tá? A única coisa que vai ser endógena aqui vai ser esse consumo relacionado à renda, que vai ser o consumo das famílias. Aí ele coloca qual é a condição de equilíbrio, né? Vamos colocar isso em forma de pergunta. Qual é a condição de equilíbrio para esse produto agregado aqui, tá? A renda, ela vai ter que ser igual à demanda, como a gente já viu aqui, ó. Y é igual a Z, tá? A demanda Z, por sua vez, depende da renda. Ou seja, gente, quanto maior for a renda, certo? Maior vai ser o volume demandado. Ô, pessoal, falam para mim. Eu não sei se vocês são milionários, bilionários ou trilionários. Mas vamos supor um exemplo. Se do nada cair dinheiro do céu aí na casa de vocês aí, o que vocês vão fazer? Eu estou supondo aqui que vocês são pessoas medianas, né? Não ganham lá tão bem assim, e de repente cai de presente aí 50 mil reais para cada um de vocês. O que vocês vão fazer? Respondam para mim. Torno a perguntar. Professor, eu ia ficar quieto, na verdade. Será? Declarar imposto de renda. Não, brincadeira, talvez eu chamaria a polícia, porque se fosse alguma coisa que não, né, duvidosa, alguma coisa assim estranha, poderia... Não, Daniel, você está entendendo que isso aí é algo natural. Não foi só você que ganhou dinheiro. Seus amigos, seus parentes, seus irmãos, seus vizinhos, todo mundo ganhou dinheiro. Foi um presente de Deus para você, Daniel. Entendi. Esquece de declarar e a Receita Federal não vai ficar chateada com você. O que você faria? Gastar. Letícia. Investir em algo? Você não ia gastar nem um pouquinho, Letícia. Não ia sair aí. Os dois. Comer um espetinho, pelo menos. Jéssica. Gastar, né? Gasta. Todo mundo vai gastar, gente. Não adianta. Todo mundo vai gastar. Então vamos voltar aqui. A nossa equação aqui.
Já até me perdi aqui. Mas é assim. Então, olha só, vamos ler. A condição de equilíbrio é que a produção seja igual à demanda. A demanda, por sua vez, depende da renda. Isso significa que, como vocês acabaram de falar para mim, aumentou o dinheiro de vocês, a renda de vocês, vocês vão gastar mais. Isso é normal. Só que, cuidado. Aqui ele fala, né, usando um pouquinho de álgebra. Ó. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ó. A propensão marginal a consumir, depois vocês pesquisem no Google, ela também é chamada de elasticidade. Ela vai mostrar o quanto o seu consumo está variando quando a sua grana, a sua renda está variando. Ou seja, se sua renda aumentar em 10% e o seu consumo aumentar em 10%, significa que a sua propensão marginal ao consumo é igual a 1. Se a sua renda aumentar 100% e o seu consumo também dobrar, a sua propensão marginal ela vai ser igual a 1 porque ela está acompanhando a renda, o consumo está acompanhando a renda. Quando a gente pega isso de um modo geral da população, a gente vai ver que não é assim. A gente vai ver que sempre o aumento no consumo, quando ocorre um aumento na renda, ele vai se dar numa proporção inferior, em termos percentuais falando. Por exemplo, se a sua renda aumenta 10%, não é que o seu consumo não vai aumentar, ele aumenta. Mas ele não vai aumentar em 10%, ele aumenta numa fração menor. Ou seja, esse consumo adicional em função de um aumento na sua renda, ele vai se situar entre 0 e 1. Ele vai ser um valor assim maior que 0%, porque como vocês acabaram de assumir para mim, vocês vão gastar parte desse dinheiro, mas vocês não vão gastar tudo. Vocês nem vão conseguir gastar tudo. Você sabe por quê? Por conta daquilo que a gente viu lá em cima, da chamada renda pessoal disponível. Parte desse dinheiro aí você vai usar para pagar imposto. Vai voltar para o governo, não adianta. Então você não vai conseguir consumir todo ele, tudo. O seu orçamento ele é destinado não só para consumo, ele é destinado para pagar a fatura de cartão, ele é destinado para pagar a conta do mês anterior, é destinado para pagar outras despesas. Então, por isso que, no geral, a gente considera que essa propensão marginal ela vai assumir um valor que está entre 0 e 1. Ela é representado por isso aqui, 1 dividido por 1 menos C1. Tá? Vai dar lá um índicezinho, um númerozinho. Tá? O que eu quero mostrar para vocês para finalizar a aula é isso aqui, ó. Vamos voltar naquele gráfico, gente. Bom, isso aqui está a equação que a gente já viu aqui, ó, que a demanda total ela é representada por esse consumo zero aqui do andarilho, que não tem renda nenhuma, mas independente dele não ter nenhuma renda, ele consome um pouquinho. Aí depende também do investimento da empresa, que ele é exógeno, não está relacionado a variável nenhuma. Os gastos do governo também são exógenos, tá? A parte daquele consumo relacionado à renda, a gente vai pagar na forma de impostos, certo? Tributos está aqui, ó, multiplicado por T. E daí esse outro C1 aqui, que é o consumo que está relacionado à renda, ele vai aumentar à medida que a renda aumenta, tá? Vamos ver como que ocorre esse equilíbrio no mercado de bens, tá? Aqui por meio de um gráfico. Aqui a gente tem a demanda, ou seja, é o que a gente está comprando, o que as famílias estão comprando. As famílias estão comprando de quem? Das empresas que estão produzindo. As empresas que estão produzindo para a gente comprar, certo? Então, isso aqui, ó, esse produto está relacionado ao quê? Com a renda. Tá certo? Com a renda. Isso aqui, essa linha a gente já viu no gráfico anterior, só que ele mostra o quê? Aqui está a renda zero, mas a gente está consumindo alguma coisa. E à medida que a nossa renda vai aumentando, o nosso consumo vai acompanhando, ele vai aumentando. Tá? Aqui está o gasto do governo. O chamado gasto autônomo. Por que autônomo? Porque por si só, independente do país estar quebrado, sem renda nenhuma, com o PIB lá embaixo, o governo vai ter que gastar. As coisas depreciam. Escola precisa de manutenção, precisa ser reformado, tem gasto com merenda escolar, folha de pagamento de professor, tá? Faculdade não deixa de ser a mesma coisa, né? Nossa instituição, e por aí vai, hospitais, creches e tantas outras coisas. Então, o governo, ele já, da mesma forma que a gente está aqui, ó, não tendo renda, a gente está gastando algo, o governo também está aqui, ó, com o seu gasto autônomo.
O país estando quebrado, o governo estando com caixa alto ou não, ele está gastando aqui. Ó. Vocês estão entendendo? E aí tem essa outra reta aqui, que mostra o quê? A produção. Essa outra reta aqui, ó, ela é das empresas, porque quem produz são as empresas. As famílias consomem aquilo que as empresas produzem. À medida que a renda vai aumentando, se a renda vai aumentando, qual que vai ser o comportamento do consumidor? Repitam para mim o que vocês já falaram, né? Aumentou a renda de vocês de 50 mil reais. O que vocês fizeram? Vocês não aumentaram o consumo de vocês? Gasta um pouco mais. Gasta um pouco mais. Então, à medida que a renda de vocês vai aumentando, o consumo também vai aumentando. Tá certo? Até que cheguemos num ponto onde a renda nacional, que é a renda de todo mundo, a soma da renda de todas as famílias, empresas, gasto do governo e tudo mais, vai ser igual ao produto. Então, a renda agregada, a renda total, ela vai ser igual ao produto total. Só que antes disso, nós já estamos gastando um monte mesmo sem ter renda e o governo já está gastando um monte sem ter renda. Tá certo? Então a gente vai chegar a essa igualdade aqui, essa identidade, que ela vai mostrar gravem o que eu vou dizer aí, equilíbrio no mercado de bens. Está escrito aqui em cima, inclusive, ó. Equilíbrio no mercado de bens. Não estamos falando em serviços aqui nesse texto, aqui nesse capítulo. Somente em bens. Vamos descer um pouco mais aqui, ó. Efeitos de um aumento do gasto autônomo sobre o produto. De repente o governo inventa de injetar dinheiro na economia. Como? Ele resolve do nada fazer compras absurdas das empresas. Se ele faz compras absurdas das empresas, as empresas vão estar com mais dinheiro, sim ou não? Ele investe num monte de obra, de construção de creche, de escola, mas ele gasta horrores, assim, do nada. Sabe aquele valor assim fora do comum, fora do previsível? Pessoal, se o governo começa a injetar muito dinheiro na economia na forma de gasto, o que vai acontecer com a economia? Vocês têm ideia ou não? Vai desvalorizar a moeda, professor? Vai chegar mais dinheiro na mão de vocês, sim ou não? Ó, Sim. ó, tá, aqui tá os gastos do governo aqui, ó. De repente ele sai de A para B. Ele gasta esse nível aqui. Se ele gastar tudo isso aqui, ele vai aumentar o orçamento das empresas e vai aumentar a renda das famílias também. Ele aumentando a renda das famílias e das empresas, todo mundo vai gastar, vai consumir mais. Isso aqui vai gerar inflação, gente. Tá? Um aumento do gasto autônomo tem um efeito mais que proporcional sobre o produto de equilíbrio. Certamente vai gerar inflação. Ou seja, aquilo que no primeiro momento parece ser muito bom, bonito, não vai ser tão legal lá na frente não, gente. Os preços vão ficar caros. E pasmem os senhores, aconteceu isso, tá? Agora na pandemia. O próprio auxílio emergencial ele contribuiu muito para esse efeito aqui, pelo menos no setor de delivery. Claro que, poxa, teve outros problemas aí, lockdown, uma série de problemas, tá? Mas estou citando um problema que realmente trouxe efeito aí. Ele gerou um aumento de consumo muito alto, isso aí tem diversas matérias aí, pode procurar na internet, no Google, no YouTube, aí, falando sobre isso aí. Ele contribuiu para o aumento do consumo de, por exemplo, fast foods, tá? E, queira ou não, isso aí contribuiu por pressionar os preços para cima, gerar inflação. Então eu falo, gente, não existe almoço grátis. Toda ação ela tem uma reação, toda decisão ela vai gerar um efeito lá na frente, toda causa vai gerar algum custo. O custo chegou, gente, os produtos ficaram mais caros. Então quer dizer que o governo não deveria ter dado auxílio? Não estou falando isso, tá? Eu estou falando de uma consequência gerada. Apenas isso. Entendi, professor. Bacana o exemplo. Então, assim, é antigo, tá, esse livro aqui, mas ele retrata a situação atual. Aí a demanda vai aumentar, né? Aumento na demanda na primeira rodada, mostrado pela distância A e B igual a 1 bilhão. Claro que ele coloca valores como exemplo aqui, né? Olha aqui, um aumento na demanda na primeira rodada leva um aumento na produção. Por quê, gente? Porque daí os empresários vão gerar expectativa. Nossa, tá gerando muito dinheiro na economia, vão produzir mais. Certo? Aí, num primeiro momento, gera inflação. Depois, se o mercado não absorver toda essa produção,
vai ter queima de estoque, a gente começa a ver deflação, uma série de coisas, tá? Mas só para mostrar para vocês, né? Qual é o efeito, se eu perguntar numa avaliação, qual que é o efeito, tá? De uma injeção de gastos do governo na economia, na renda nacional? Ela vai aumentar? Vai, mas gera inflação na frente também. Tá? Graficamente a gente vê isso. Pessoal, entendidos até aqui? Eu não consigo terminar todo esse conteúdo, esse capítulo agora, apesar que ele é um resumo, tá? Eu vou deixar o restante para a próxima aula. Foi claro, gente? Não é difícil, gente. Não é difícil. Sim, professor. Por mais que... Nossa, parece meio bagunçadinho esse monte de letra. Eu tenho que fazer as substituições, tá? Mas é assim que funciona. Vocês têm dúvidas, gente? Por enquanto, sim, professor. Você entendeu, Jéssica? Letícia? Sim. Então tá. Beleza, gente. Por hoje é só. Eu vou pedir para vocês a gentileza de darem um puxão de orelha nos colegas de vocês que não assistiram a aula hoje. Tá ok? Obrigado, gente. Tô à disposição, tá? Podem me procurar, mandar mensagem, e-mail, se precisarem de mim. Boa noite para todos vocês aí. Excelente semana. Boa noite. Abraço.